né, eu acordo muito cedo hoje, né? Eu acordo 4h30 da manhã, todos os dias. Se eu posso dormir meia-noite, 1 ou 2, 4h30 eu vou acordar. Sem despertador já. Sem despertador. E aí eu preparo o meu dia, né? Como vereador, o que eu vou fazer, as demandas. Às 6h20 eu levo meus filhos para a escola e já saio, né? E já saio e vou trabalhar. Essa questão de vereador é complexa porque é muito mais difícil você ser vereador do que você ser deputado federal. Porque o vereador, você bota o pé para fora da padaria, o cara segura você pelo braço e fala: meu filho está no carro precisando de um remédio. Minha mãe está com câncer. Meu pai está com problema nos olhos. Eu preciso de creche, eu preciso de escola, eu preciso de uma vaga, eu preciso de atendimento, eu preciso de gás, eu preciso que pague a minha luz. Meu irmão, assim, o buraco, a árvore que está caindo, é o tempo todo, mas numa larga proporção, sabe? E é desgastante. Sim. Porque, cara, não é fácil, sabe? Uma pessoa liga para você 5 horas da manhã e fala: porra, meu filho está passando mal, o que eu faço? Né? Outro dia me ligaram 3h30 da manhã que a médica tinha agredido a paciente com a filha no colo. Eu falei: por que não ligou para a guarda e para a polícia? Não, primeiro tem que ligar para você, sabe? Então eu faço esse trabalho, é um trabalho desgastante e a gente vê o quanto no país faltam políticas públicas para poder sanar o problema da população, sabe? E entra governo, sai governo, entra ano e sai ano, e as coisas estão sempre aí, filas intermináveis, falta de remédio, as pessoas morrendo no chão dos hospitais, essa semana eu estou sendo agora processado pelo CREMESP, Conselho Regional Estadual de Medicina, porque eu faço umas blitz, né? 2 horas da manhã eu saio. E eu fui em várias unidades de saúde e entrei numa unidade de saúde, aí não tinha ar-condicionado no raio-x, o raio-x não estava funcionando, tinha um senhor com dor no coração, tinha uma senhora passando mal, tinha um outro rapaz vomitando e calor na recepção, e aí eu pergunto para o chefe de enfermagem: me dá o relatório das pessoas que estão trabalhando agora. Quantos médicos são? São 3 médicos que têm que estar na porta. Falei: tá, cadê eles? Não, a doutora está ali. Aí eu fui na sala, estava realmente a doutora sobrecarregada, atendendo uma série de pessoas e com aquele senhor com falta de ar passando mal. Eu falei: mas cadê os outros 2 médicos? Está na área de conforto. Eu falei: o que é área de conforto? Eu nunca tinha ouvido falar. Está dormindo. Aí eu falei: mas como dormindo? É a hora dele descansar? Não, não tem hora dele descansar. Está escrito aqui que ele tem que descansar em algum momento? Não, não está. Ele tinha que estar onde? Ele tinha que estar aqui atendendo. Então vamos lá. Aí eu fui lá, abri a porta e peguei os médicos dormindo. Entendeu? Aí os médicos ficaram, né? Já em choque. Ficaram em choque, e aí virou aquela confusão, e eu sempre mantendo, eu falei: sinto muito, você está dormindo, eu estou trabalhando. Você tinha que estar trabalhando aqui, atendendo as pessoas. Você gostaria que seu pai estivesse aqui passando mal e o médico estivesse dormindo? O que você ia falar para ele? Que nem a outra que eu estava passando pela farmácia do hospital, uma senhora de 78 anos, olha, eu estou precisando desses remédios aqui. A garota pegou, uma menina de 20 anos de idade, pegou, olhou, falou, jogou de novo aqui e falou: olha, não tem esses remédios. A senhora argumentou, perguntou: e quando chega? Ela falou: não sei, se quiser procura o prefeito. Aí eu mandei abrir a farmácia, fui lá e falei: vem cá, quantos anos você tem? Tenho 20. Pô, que horas tu começou a trabalhar? Comecei a trabalhar às 8, o plantão. São 9h40 da manhã, você já está tratando uma senhora assim, de 78 anos, você acha correto? Você queria que falassem assim com a sua mãe, se ela viesse aqui? Porque quem procura o sistema de saúde, seja uma unidade de pronto atendimento, seja um hospital, uma clínica, Santa Casa, não vai lá para pegar o ingresso para ver o Guns N' Roses. Sim. Vai lá porque está passando mal, tá com porque tem algum grave. problema. O seu filho está com problema, você está com problema. Então você tem que estar preparado, apto, independente de tudo. Mas eu trabalho em 2 hospitais. Meu irmão, é problema seu. Você escolheu essa carreira. Eu trabalhei o dia inteiro no hospital e fui fazer plantão no outro. Sorry,
Não posso fazer nada. Você entrou na vida Entendeu? política. E aí o CREMESP pega e acha que eu estou errado. Não, está pedindo a minha cassação. Pedindo a minha cassação por eu ter denunciado o erro médico. A própria empresa que contrata esses médicos entendeu que eu estava correto e retirou o processo. O CREMESP não. O CREMESP está batendo de frente comigo por eu ter exercido o meu direito constitucional, em cima do artigo 31, de investigar, de fiscalizar a coisa pública, seja ela hospital, seja ela uma UPA, seja o que for. É obrigação do vereador fiscalizar as contas, fiscalizar se está andando, se as coisas estão andando. Porque como que pode uma pessoa chegar lá e não tem remédio, vai procurar com o prefeito? E na discussão, eu vou pegar água aqui assim, a doutora vira para mim e fala, você não vai tomar água não, se quiser tomar água, toma na sua casa. Se ela fala assim comigo, que sou vereador, e o Alexandre Frota que não leva desaforo para casa, você imagina o que ela não fala com o público, que vai lá precisando de um auxílio. Você entrou na vida política, e acho que assim como também na sua carreira artística, você não teve esse medo de olhar, pensar, repensar, posicionar de um lado? Hoje você se identifica em qual posição política? Hoje eu sou centro. Você entrou na extrema direita. Centro-esquerda. Eu trabalho muito o combate da fome, eu tenho um projeto muito grande de combate à fome, da desigualdade social, eu me achei nesse lado. Há 10 anos, Lucas, que eu só faço ajudar as pessoas a proporcionar, a facilitar a vida daqueles que mais precisam. E, de verdade, eu me dedico para isso. Eu me dedico para ajudar as pessoas. Eu entrei na política pela extrema-direita. Do PL. Entendi muito cedo que não era isso que eu queria, e as pessoas confundem como se eu tivesse abandonado, traído, e etc. Eu vi que não era uma coisa que eu gostava. Tanto é que nos anos seguintes, eu fui 4 anos titular da Comissão de Cultura, sou um dos autores da Lei Aldir Blanc, sou um dos autores da Lei Paulo Gustavo, que tanto ajudou milhares de pessoas, e trabalhei no social, e eu trouxe isso para mim já esses anos todos. E é muito difícil, porque a gente tem um país extremamente desigual, um país extremamente hipócrita, onde as pessoas gostam de apontar o dedo, mas não gostam de ser apontadas, gostam de julgar, mas não gostam quando você contrapõe elas. Então a gente passa por uma situação delicada. O país ficou polarizado, sim, entendeu? Porra, ela pode gostar do Bolsonaro, ele pode gostar do Lula, ela pode gostar do Temer, você pode gostar de um e eu de outro. Mas não, os amigos pararam de falar, as pessoas brigaram, os trabalhos, não chama porque é petista, não chama porque é bolsonarista. O mundo ficou estranho, as famílias pararam de falar porque, porque o meu tio gosta do fulano e eu não gosto, e meu pai não gosta, então eu não falo mais com meus primos. Sabe, o país ficou chato pra cacete. Fora isso, esse politicamente correto que veio, que tudo que se fala... Pior que essa divisão, ela não ficou... O que mais acho bizarro é que ela não ficou só no âmbito da política, que em si já é chato. Mas assim, hoje, dependendo de uma opinião que você tem sobre uma pauta ou outra, você já é colocado na gaveta do esquerdista, chato. E esse aqui é do extrema-direita, atores na TV Globo hoje passam por isso. Muitas vezes hoje, quando a gente vai fazer alguma entrevista em algum programa de televisão, sempre vem a história. Olha, não vamos falar de política. Não fala de política, hein? Tá? Porque a gente passou um episódio dentro do SBT, na época com o Danilo, porque a gente foi chamado para, take it easy. Vai menos, porque a gente entende que uma emissora, ela vive também, né, de publicidade federal, de publicidade estadual. Então, a partir do momento que tu tem Correios, campanha da vacinação, tem Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e mais uma série de coisas, e entra 500 milhões, e aí de repente você vê o Danilo, vê o Frota,
batendo no governo, que está injetando 500 milhões. Não. Vem cá, vai ser isso mesmo? Vai continuar isso? Vai deixar isso acontecer? Não se trata de censura. Aqui é um jogo. Pô, nós estamos colocando aí 500 milhões. Pô, mas o cara está arrebentando a gente, nós vamos tirar. Não, peraí. Chama eles aqui. Acho que o Danilo hoje é a única pessoa, figura de televisão, que ainda fala abertamente de política em rede social. Mas, tá no ar, em rede social. Mas o programa é gravado. Sim. O programa era ao vivo. O programa ficou gravado. Tem que gravar. Qual que é a sua meta política? Você se vê presidente da República? Não, eu não vejo nada. Eu parei com essas coisas. Depois de tudo que eu passei em Brasília, de toda a guerra que eu sofri, que eu vivi, né? Eu vivi o auge dessa guerra, eu vivi o auge da milícia digital, sabe? Depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vi, de tudo que eu vivi, eu não faço mais planos. Eu quero ser vereador de Cotia. Hoje, eu estou sendo. Antes de vir para cá, eu realizei 8 demandas grandes, desde cedo. E no relógio, tipo, pô, vou fazer o programa do Lucas. Mas amanhã é outro roteiro. E depois de amanhã, eu só quero cuidar das pessoas, sim, mais nada. Porque eu peguei isso para mim, entendeu? Então eu não faço plano. Vai ser prefeito. Quer ser governador. Quer voltar para deputado federal. Eu ouço tudo isso todo dia e não pego essa pilha para mim. Todo dia eu vejo, quer ser deputado, quer ser vereador, quer isso, quer aquilo. Eu não quero mais saber nada. Não é um plano de carreira, você está pensando tem plano, eu vou no dia a dia, entendeu? Porque aquilo que eu te falei no início do programa. Alguns anos atrás, eu montei para mim um grupo. Eu tenho um grupo hoje e faço parte de outros grupos de voluntários. Voluntários que atuam, a gente tem cursos de primeiros socorros, tem vários cursos para que a gente possa se posicionar nesse tipo de evento. Voluntários que atuam em grandes áreas de catástrofe, enchente, desmoronamentos e etc. e tal. Se você for um dia lá em casa, tu vai ficar impressionado. Tem um quarto com tudo de equipamento que você puder imaginar para sair, não sei quando vou voltar, e para explodir, para arrombar, para cortar, para marretar, para abrir, para salvar vidas. Então, vou te dar um exemplo. Eu fiquei 10 dias no Rio Grande do Sul. Lá, 10 dias. Eu tirei 12 pessoas, 53 cães e 12 gatos. Eu fiquei lá. Eu fui para lá, fui levando, inclusive, uns amigos meus fizeram 2 carretas. Eu fui escoltando as carretas, entreguei em Canoas as carretas na mão do prefeito e do secretário da Defesa Civil. Assim que eu entreguei, eu já estava com jet ski na água. A água, para você ter uma ideia, você imagina esse teu estúdio aqui que está no 2º andar, a água estava acima do telhado. Entendeu? E aí eu fiquei lá. E aí você vê cenas e vive situações que eu jamais poderia imaginar que um dia iria viver. E você não pode chorar. Você só pode chorar no carro ou no hotel, se tiver hotel. Entendeu? Para ficar. Então, você vai, tem todo o protocolo, você chega, se apresenta para o Corpo de Bombeiros, se apresenta para a Defesa Civil, toma vacina, febre amarela, vacina que tiver e vai pro fight. 10 dias. 10 dias, direto. Vai para o fight e com responsabilidade para você não se tornar mais uma vítima. Porque você entra e aí vai o bombeiro para te tirar, não dá. Porque o bombeiro já está sobrecarregado, a Defesa Civil já está sobrecarregada. E o Corpo de Bombeiros adora quando os voluntários responsáveis, que sabem o que estão fazendo, aonde estão pisando, aonde estão tocando. Você não pode entrar num local que está totalmente inundado e botar a mão aqui, do nada. E foi muita gente para lá, né? Não, foi bastante gente. Mas o nosso trabalho que a gente faz é um trabalho diferenciado das pessoas que vão de coração, vão fazer, mas o nosso trabalho que a gente faz é diferenciado. Então a gente teve em Petrópolis, no desmoronamento de Petrópolis, em Itabuna, Recife, Belo Horizonte, Caieiras, Franco da Rocha, sabe? A gente tem todo tipo de equipamento, do ar, na água e na terra.
Todo aquele barulho dos estouros da época das clandestinas, a pandemia, você acha que te ajudaram a entender que esse era um caminho para... Cara, a pandemia é assim, eu tenho mais elogios do que críticas. A pandemia foi o seguinte, não tinha vacina, tinham 350 mil mortes naquele momento que foi criada a Força-Tarefa. O governador me chama e fala, você conhece a polícia toda de São Paulo, eu sei que você tem disposição, você quer comandar a Força-Tarefa? Porque tem 5, 6 selos de festas clandestinas que não pararam de fazer festa, mesmo sem a vacina, com um decreto estadual dizendo que não poderíamos fazer aglomeração, festas e etc e tal, andar na rua e colégio, tudo fechado, e um grupo de 5, 6 selos com empresários fazendo festa, juntando 1.000, 2.000, 1.500 pessoas, e as pessoas morrendo nos hospitais. E a preocupação qual era? Não tem a vacina, vai colapsar os hospitais. Para não colapsar, a gente tem que fazer alguma coisa. E na cidade de São Paulo estão tendo festas, enquanto as pessoas estão morrendo. Eu não sou contra, velho. Ninguém foi mais à festa do que eu, meu irmão. Entendeu? Sim. Ninguém foi mais festeiro e que gosta de festa do que eu. Mas, naquele momento, não dava. Então, a gente saiu com uma força-tarefa grande de polícia militar, polícia civil, Garra, GOI, Canil, Defesa Civil, bombeiro, vigilância sanitária estadual e municipal, guarda municipal, e a gente foi atuar nessas festas. Fechamos todas. E é óbvio, a gente não teve grandes problemas. Tivemos alguns problemas, tipo, não sabe com quem você está falando. Porra, Gabigol entrou embaixo da mesa. Gabigol embaixo da mesa, aquela confusão toda. Mas a gente soube administrar. Eu sabia que eu ia tomar uma carteirada na cara, que eu ia encontrar os playboy ricos, os caras, sou filho do fulano, e o cara. Então a gente foi com o Ministério Público e com a OAB junto. Então, meu irmão, quando abria, que explodia a porteira, não, porque eu vou chamar. O Ministério Público está aqui, a OAB está aqui. Quer mais alguma coisa? Não. E a gente nunca foi para agredir ninguém, muito pelo contrário. Sim. A gente ia lá para dissolver a festa. Agora, mano, tu entrava na festa e falava, meu, putz. Então, em determinado momento, a gente conversando na Força Tarefa, a gente optou o quê? Vamos dissolver a festa no início. Porque depois que tem 1.500 pessoas dançando, loucas, às 3 horas da manhã, para dissolver, meu irmão, é um caos. Então, a gente esperava para dar o bote no início, antes até de abrir, para não ter, não ter problema. E para isso a inteligência da Polícia Civil teve que plantar os policiais baladeiros dentro dos grupos de balada, porque, porra, era um negócio que você recebia, você pagava o convite, recebia um WhatsApp, aí você ia para o local. Chegava lá, não era o local. Tu deixava o seu carro e ia de van. Ia para o negócio, de van. Então, os caras queriam realmente esconder. E aí, por exemplo, se era uma casa muito grande, eles não faziam a festa na frente da casa. Frente da casa não tinha estacionamento. A festa funcionava do meio da casa para o fundo. Então, quem passava na rua via a casa fechada, entendeu? E a gente fez um trabalho grande. Então, os policiais baladeiros iam para dentro das baladas, entendeu? E aí, selfie direto, fazia, e aqui ele já ia falando, ó, tem 20 seguranças, tem a entrada B, a entrada C, e o caramba. Você encontrou conhecido? Hã? Já chegou e falou, aí, cara, tá fazendo o que aí, pô? Vários. E aí a gente ia para dissolver a festa, né? Mas jogador de futebol, a gente encontrou seleção brasileira inteira. E eu falava pro jogador assim, só para acabar isso. Teve um jogador de São Paulo que ele quis encrespar com a gente. E eu falei, irmão, eu não vou brigar com você. Ele é de São Paulo. Eu vou ligar para a Independente, vim tirar você daqui. Eu não vou brigar contigo. Você está errado, porque você, além de tudo, é jogador de futebol, você está aqui num decreto proibido e o caramba, não sei o que, coisa e tal, mas está tudo certo. Eu não vou brigar contigo, mas você vai lembrar de mim na hora que você falar, puta, era melhor o Frota ter me tirado do que a Independente.
eu vou ligar para a Independente, vou pedir para a Independente vir aqui dissolver a festa. Cara, não, veja bem, veja bem. Não, vou sair. Deixa eu vou indo já, nem tava tão legal assim. Eu falei, aí foi rápido. Última rodada, última pergunta. Pode fechar aqui. Assim, você acha que as pessoas têm mais ranço de você, quem não gosta, porque não conhece sua história, não procura, ou porque só quer ter um ranço, porque o outro ouviu falar alguma coisa, e quando procura essas coisas, eu conheço muita gente que não gostava de você antes da política e gosta depois da política. Eu sei. Você até falou que não vai ser deputado, eu conheço muita gente que está esperando para votar em você como deputado. Eu acho que as pessoas, eu sou muitas vezes mal interpretado, eu tenho um jeito diferenciado de ser, as pessoas muitas vezes querem se desafiar me desafiando, tem muita gente que tem inveja, eu não sei porquê, mas assim, e não estou sendo demagogo, tem inveja, não quer ver o meu acerto, não quer que eu caminhe para frente. Eu sempre fui um cara que eu fiz as minhas escolhas, eu sempre assumi os meus BOs, os meus erros, todo mundo sabe tudo que eu fiz, eu nunca escondi nada de ninguém. Então, eu sou um cara verdadeiro, autêntico, falar a verdade no país incomoda, e incomoda muito, machuca as pessoas, você acaba não sendo político, e etc e tal. Então, eu até pouco tempo eu falava assim, as pessoas ou me amam ou me odeiam, não tem meio termo. Eu estou mudando isso de um tempo para cá.